E aí, pessoal, beleza? Tranquilo com vocês? Tô com muita saudade, tá? É. Pessoal, olha só, dando sequência à nossa aula sobre notícia, eu trago para vocês agora as características gerais da notícia. Beleza? Então veja bem, a notícia é um dos gêneros textuais mais produzidos em todo o mundo. Seu objetivo é levar ao espectador o conhecimento de uma informação ou fato de relevância para aquele perfil e público, apresentando os dados com clareza, objetividade e concisão. É a mesma coisa, tá? Sempre objetivo, sempre claro, sem rodeios, tá? E como é que se dá, pessoal, nesse gênero textual, a estrutura dele, tá? Como é, professor, a estrutura de uma notícia ou da notícia, né? Então, esse tipo de texto tem como característica a presença de elementos estruturais específicos, como, faltou dois pontos aqui, como título, subtítulo, lead e corpo. Detalhe aqui para vocês entenderem melhor, pessoal. O subtítulo e o lead, eles são a mesma coisa, tá? Mas no marketing, o que seria o lead no marketing? Eu vou dar um exemplo bem tranquilo para você entender. Quando você está acessando o YouTube, né? Tá lá acessando o YouTube, vendo a gameplay, vendo o vídeo que você gosta, aí do nada aparece um anúncio da internet, né? Aquele anúncio chato de 5 segundos, mas se você deixar o anúncio, você não pular, são 2 minutos de anúncio lá no YouTube. E aí depois desse anúncio de 2 minutos, a pessoa lá do curso profissionalizante ou da revista que ele quer vender, enfim, ele diz para você assim, ó, se você se interessou por esse curso de inglês ou por essa, né, por esse marketing, por essa promoção, você vai deixar o seu cadastro aí, você vai deixar o seu e-mail aí, né, para que nós entremos em contato com você. A partir do momento, pessoal, que você tem uma aba onde você pode colocar o seu e-mail, isso é um lead. É alguém que está chamando a sua atenção para aquele curso, para aquela propaganda, aquele comercial. Então, numa notícia, o subtítulo ou o lead, ele vai chamar a atenção da pessoa que está lendo. Então você tem um título, que é a manchete, o subtítulo, né, ou lead, é a mesma coisa, é porque eu quis trazer essa definição para você, e o corpo, né, que propriamente dito é a notícia em si, são as informações, as exposições da notícia. Beleza? Então, a sua notícia pode apresentar também imagens, infográficos, legendas ou outros elementos visuais. Então é importantíssimo aí que você analise. Eita, cachorro latindo, meu pai do céu. Que você pode apresentar imagens, infográficos que a gente até viu ano passado, né, sobre os infográficos, ou você deve ter visto, melhor dizendo, né, os infográficos com a Pro lá, infográficos sobre a dengue. Quando você vai no hospital, você vê, né, aqueles cartazes de como se prevenir da chikungunya, do Zika vírus, né, da dengue. Aquilo ali na parede, né, sobre o desenho de um pneu virado, né, ou uma garrafa virada, mostrando que não pode ter água parada, aquilo ali é um infográfico, né? Legendas ou outros elementos visuais. Tudo isso aí faz parte da estrutura de uma notícia. E aí, o lead, tá? Que é aquele subtítulo que eu falei para vocês, ele corresponde ao primeiro parágrafo de uma notícia. É a primeira informação que você vai trazer sobre o seu tema, sobre a sua notícia, para que eu me interesse, né? O lead corresponde ao primeiro parágrafo de uma notícia em que são respondidas algumas perguntas, ok? Consideradas básicas pelo jornalismo. Quais são essas perguntas? O que, quem, quando, como, onde e porquê, certo? Então o Bob Esponja aí e o Patrick, eles ficaram muito animados aí, né?
com essas informações do lead. O que, quem, quando, como, onde e por quê. Não é uma regra, tá? Você não necessariamente, olha lá, ó, o lead. Ó. Atenção, nem sempre as notícias responderão às 6 perguntas do subtítulo, do lead, né? Do seu marketing, aí, da sua ideia, né? Mas algumas respostas podem estar em elementos externos, como em sua fonte ou na referência, misturadas ao corpo do texto, ou ainda podem ser inferidas a partir das informações apresentadas. Coloquei aqui para vocês, tá? O que, quem, quando, mas se o seu lead, se o seu subtítulo responder apenas quem, quando e como, tá ótimo, tá? Não há necessidade de você obrigatoriamente responder nesse subtítulo ou nesse lead todas essas perguntas, tá bom? E aí, galera, eu coloquei aqui para dar de exemplo um lead, né? Já uma manchete aqui, ó, nós temos crédito e consumo das famílias em baixa afetam o resultado do PIB, beleza? E embaixo aí nós temos, ó, paulistanos falam sobre dificuldades de obter crédito e pagar dívidas. Economistas já previam crescimento baixo da economia no primeiro trimestre. Então, o meu título ou a minha manchete é o que está em destaque: crédito e consumo das famílias. E ó, a imagem acima possui os 2 exemplos de título e o lead. O lead dessa matéria, publicada no site de notícias G1, responde algumas perguntas, ó, como quem? Os paulistanos. Por quê? Porque falam sobre as dificuldades de obtenção de créditos. Quando foi isso? No primeiro semestre. Ou, perdão, né? No primeiro trimestre. Semestre não, ali, ó. Trimestre, tá? No primeiro trimestre. Depois eu corrijo aqui. E onde? Em São Paulo. Beleza? Então ele respondeu algumas questões aí, né? Não respondeu tudo, mas é o essencial, tá? E como é que seria essa linguagem? As notícias são, em geral, redigidas de acordo com a norma padrão, ou seja, uma ortografia correta, né? Não pode ter gírias, não pode ter jargões, não pode ter aí uma linguagem informal, tá? As notícias são, em geral, redigidas de acordo com a norma padrão, seguindo uma estrutura formal da linguagem. Contudo, em alguns casos, dependendo do suporte e do público-alvo, podem contar com elementos mais informais e inerentes a determinado contexto. Por exemplo, pessoal, quando você lê uma notícia num jornal, onde tem lá alguém falando bicicleta, problema, claro que está errado, não é isso na norma padrão? Sim, mas geralmente é de um entrevistado que não teve aí uma escolaridade, né? Não teve a oportunidade de ter, né, uma escolaridade mais avançada e fala daquela forma. Nós não podemos ter o preconceito linguístico. Então, o repórter, quando ele vai escrever a notícia dele, né, ele fez uma pesquisa no bairro e, para ser fiel àquela notícia, ele escreve, né, em aspas, exatamente como o morador do bairro tal falou. E aí, tá vendo? A depender do público-alvo, pode contar, dependendo do suporte do público-alvo, podem contar com elementos mais informais e inerentes a determinado contexto. Tá? Então, aí é mais para ser fiel ao que o público, né, está lendo ali e vendo que realmente aquele morador é do bairro da Massaranduba, do Uruguai, e realmente falou daquela forma. Né? Ainda sobre a linguagem, é o que acontece, por exemplo, com notícias publicadas em revistas e portais voltados a crianças ou adolescentes, em que os textos são mais leves, simples e contam até mesmo com gírias e expressões típicas usadas por esse público, né? Então, a linguagem também de revistas, né, voltadas para criança e adolescente, né, que vocês amam, também tem esse viés, né, voltado para informar. Então eu tinha dado o exemplo aqui de um morador do bairro, mas pode acontecer também a depender do público-alvo, beleza? É isso, galera, bem tranquila a aula, né? Essa aí foi a nossa segunda aula sobre notícia, para nós encerrarmos.
e eu estarei passando para vocês, tá? Uma proposta sobre notícia, tá? Ela vai chegar para quem tem o livro, tá? Pode fazer aí a página 62 como uma proposta. Tem uma notícia aí no livro de vocês, no módulo de vocês, página 62. E quem ainda não tem o material, eu vou estar mandando para vocês aí via Word, beleza? É isso. Um abraço para todos vocês. Fui!